Secretária, como que a senhora iniciou a carreira política? Gosto sempre, porque é sempre uma pergunta ampla e difícil. Eu acho que a gente tem que voltar um pouquinho, deixa eu contar um pouquinho da história, né? Da Aline do passado para a Aline de hoje. A Aline do passado foi uma jovem com 16 anos, ela já estava militando na Educafro, participando desses debates que a Educafro possibilitava para esses jovens conseguirem ter consciência dos seus direitos quanto a estudo, enfim, e do quanto o estudo ele é um ponto norteador e que faz com que a gente realmente ultrapasse pontes. E aí, um pouco tempo depois, ali com 16 anos, Educafro, um pouco tempo depois, eu entrei no PSDB, eu me filiei no PSDB com 18 anos e passei grande parte da minha trajetória de juventude dentro do PSDB, participando e atuando diretamente de executivas de juventude partidária, enfim, das decisões, numa época onde os partidos ainda eles eram mais o meio do caminho da sociedade entre os políticos, né? Hoje acho que os partidos eles estão se remodelando, até porque a sociedade também está muito nesse momento mais orgânico de mudança. E aí essa linha ela foi se construindo um ser político no meio desses espaços. O executivo fazia parte dos planos? Eu trabalho no executivo desde que eu sou estagiária, desde os meus 17 anos que eu era estagiária. Eu trabalho na prefeitura e no governo do estado há muito tempo. Então, é uma continuação da carreira. Então, acho que é bem que fazia parte dos planos. Mas é uma construção. Se eu fui estagiária ali, comecei trabalhando ali, enfim, depois de um bom tempo, a consagração e a continuação disso é essa cadeira de secretária também. Há uma cobrança em relação à sigla, por ser PSDB, como se alguns grupos minorizados, por obrigatoriedade, tivessem que fazer parte de outras siglas? Hoje eu não faço mais parte do PSDB, eu estou no MDB, que é o partido do prefeito Ricardo Nunes, mas eu acho que a gente tem uma divisão na sociedade, em especial para a população negra, que os partidos mais de esquerdas eles se apropriam muito de outras de pautas minoritárias, que fazem com que a população, até porque as pessoas vão muito no imediatismo, né? São poucas pessoas que conseguem absorver mesmo com mais profundidade o que significa um partido e a diferença dele, essa divisão direita, esquerda, centro, tarará, as pessoas não conhecem de verdade o que é isso. E aí, quando você tem esse cenário na sociedade, fica num lugar que então as pessoas negras elas precisam estar nos partidos de esquerda. E era a receita perfeita para conseguir guetizar a gente, né? Porque, na verdade, todos os partidos são iguais. Todos eles são de homens brancos mais velhos e ricos, tanto os da esquerda como os da direita. E aí a gente tem aquela impressão que, por conta das pautas que eles debatem publicamente, ou que eles usam isso como uma comunicação de maneira mais arrojada e forte, dá a impressão que esses partidos eles são nossos de direito. Mas, enquanto a gente não entender que as pessoas negras elas precisam ocupar desde a extrema-direita à extrema-esquerda, a gente não consegue avançar. Eu acho que a única diferença é cada um saber o que de fato é para estar nesses espaços. E a secretária fez um curso, né, preparatório, e o quanto ele contribuiu? E o quanto hoje a sua jornada política ela seria diferente se não tivesse essa preparação? Não, eu acho que eu tive diferente de outras pessoas que fizeram. Esse curso chama Renova BR. O Renova ele entra dentro de um lugar para conseguir fazer formação de gestores públicos, assim, não é bem gestores políticos. E eu trabalho na política e na administração pública desde que eu me conheço por gente. Então, obviamente, que ali é um lugar de grande network, te faz conhecer projetos que estão acontecendo no Brasil inteiro, porque ali ele mistura parlamentares do Brasil inteiro. Então, você vê o que outros gestores estão fazendo no Brasil, e isso faz uma troca e leva à reflexão, que é isso que a gente precisa de verdade numa sociedade. Mas, no meu caso, não, porque eu já era um ser político que articulava e estava ali em outros espaços desde nova. Então, ele só agregou, mas não foi o grande...
Mas a secretária entende que todos que pretendem atuar como na gestão pública deveriam ter essa certificação, ter essa preparação? Eu acho que as pessoas que pretendem ocupar cargos públicos, elas precisavam entender como funciona a máquina de verdade. Hoje a gente tem uma grande chama de candidatos e pessoas eleitas para esses espaços legislativos que não sabem a lei orgânica da cidade, que não sabem como funciona o executivo, que não sabem qual é a real função de um vereador, de um deputado, enfim. E aí acaba que a gente tem mandatos factoides e perdidos, né? E esse é o grande ruim, assim. Então, eu acho que as pessoas... Para eu ser um médico, eu não preciso fazer faculdade de medicina. Para eu ser veterinário, eu não preciso fazer faculdade clínica veterinária, psicólogo, terapeuta, enfim. Todas as profissões, elas precisam de uma formação. E eu acho que quando você vai concorrer a um cargo legislativo, você precisa entender como funcionam esses espaços também. E qual a viabilidade de um circuito étnico-cultural em São Paulo? Ponderando a experiência internacional, o contexto que o Jader colocou, de Museu dos Direitos Humanos, entre outros. Eu acho que a gente tem muitos pontos nas cidades pouco reconhecidos, né? No ano passado, a gente começou com uma ação que foi muito bonita, que foi a de entregar para a cidade estátuas de personalidades negras. Enfim, aí a gente teve várias. Madrinha Eunice, na Liberdade, para mim, é uma das mais icônicas, porque você tem um espaço que foi da população negra. Hoje a gente tem uma comunidade nipônica ali que é muito forte ao ponto de conseguir colocar o nome deles numa estação de metrô, e a gente muito omisso no meio dessa construção. Então, colocar a Madrinha Eunice ali naquele espaço, naquela praça, o que ela significou para nós e para um todo, eu acho que já começa a validar esses territórios e sempre fazer a grande reflexão. Para que as pessoas questionem quem foi Madrinha Eunice, o que ela significou de verdade, o que ela representa ainda hoje. Então, eu acho que a gente pode começar, a gente vai dar continuidade nesse projeto das estátuas, sempre buscando personalidades da cidade de São Paulo, até para a gente conseguir referenciar muito quem foram os negros da cidade de São Paulo que ajudaram a construir essa cidade, né? E aí, enfim, conseguir fazer... Tem várias pessoas que fazem pesquisas, eu acho que vale mais a gente dialogar mais, né? Trazer para perto da administração e a gente entender como que a gente coloca isso dentro do circuito, próximo do que acontece lá fora, que é, de fato, lindo. Mas a gente... É diferente, né? Não só o racismo que tem nos Estados Unidos, o formato do racismo dos Estados Unidos para o formato do racismo no Brasil, que é meio como se a gente nunca... Como lá é sempre mais declarado tudo, os pontos negativos e os pontos positivos. Por isso, quando você entra num museu, quando você passa numa estação de metrô, você sabe o que aconteceu ali, de fato. Então, é claro para as pessoas negras e não negras o que aconteceu. E aqui no Brasil, não. Como ele é meio camuflado, meio bastante, porque o racismo aqui ele se envolve com outras roupagens, né? Ele acontece de maneira diferente, a gente nunca sabe onde pode pisar de verdade. E aí isso acontece também com os nossos pontos positivos, né? Com as coisas boas que a gente tem para anunciar e autoafirmar da população. Então, eu acho que é um super trabalho válido. E a secretária conhece o projeto Circuito Cultural de Roda de Samba? Conheço o Circuito Cultural de Roda de Samba. Já teve alguma experiência? Esteve? Qual a sua avaliação de outras iniciativas com esse formato? Não, a gente super apoia o samba nessa gestão, né? A gente fez no ano passado um edital bem robusto para comunidades de rodas de samba, que deu super certo. No Dia Nacional do Samba, a gente fez ações de fortalecer as próprias comunidades, enfim. É uma gestão do samba. Falando em gestão, quais são as ações afirmativas que já foram instaladas e as que a secretária pretende também instalar na secretaria? A gente tem feito muitas ações desde o ano passado, né? Todas as nossas ações, elas não têm, fora o edital de culturas negras, que é um edital específico para a cultura negra, para projetos de cultura negra, que ele teve um investimento muito alto neste ano.
todas as ações da secretaria elas são focadas em ter uma transversalidade pensando racial e periférica. Desde quando a gente chegou e a gente conseguiu identificar que o orçamento da secretaria ele era distribuído de maneira desigual para os equipamentos periféricos, a gente começou a fazer esse reequilíbrio orçamentário. Então, dando muito mais recurso para os equipamentos periféricos, fazendo formação de público, fazendo a troca, trazendo os artistas periféricos para os palcos centrais e levando os artistas que sempre estavam só nos palcos centrais para os palcos periféricos, para conseguir oferecer uma programação de qualidade em todos os cantos também. Então, isso por si só já é uma grande ação. E, nesse contexto, como entra a cultura africana? É a penúltima pergunta. Eu não ouvi. A questão da cultura africana, como que ela entra nesse contexto? A gente teve esse ano, né, 2022, a gente teve em 2022 e 2021 a Expo da Consciência Negra, que foi uma celebração e um grande chamariz para a gente refletir sobre a cultura, sobre a diáspora africana num todo. O nosso mês da consciência negra do ano passado, a gente fez um festival de música preta o mês inteiro na cidade de São Paulo. Começando, a gente trouxe o bloco Leaê para tocar na cidade, no memorial. Enfim, a gente teve um line-up de vários artistas pretos para dar luz ali naquele mês, mas eles estão tocando no ano inteiro da secretaria, né? E eles estão transversalmente em todas as nossas ações. Para encerrar, a secretária pode deixar uma mensagem para todos os artistas? Eu acho que a grande mensagem de 2023 para os artistas é que esse é o ano da formação cultural, né? A secretaria ela vai investir muito e quer trazer muito de perto isso para que hoje, que a gente tem artistas que têm uma produção cultural menor, que se inscreve no edital do VAI, finalize 2023 conseguindo se inscrever na Rouanet. Então, é muito na formação, para que os artistas saibam fazer release, para que os artistas saibam participar de projetos, para que os artistas tenham mais robustez até na defesa dos seus projetos. Então, o recado, acho que é esse, que é o ano da formação, foco na missão e vamos embora.